Olá pessoal, apesar de nós não termos o nosso culto neste final de semana, eu gostaria de deixar uma breve reflexão para vocês a partir da palavra que é o evangelho deste final de semana, e eu pedi para Camila me ajudar com a leitura. Então nós queremos ouvir a leitura do evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 21, os versículos 28 ao 32. Jesus continuou: "E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele." Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça conosco também nesse momento que queremos refletir sobre a sua palavra. Amém. Eu confesso que esse trecho do Evangelho é inquietante para mim. A parábola dos 2 filhos fala de forma direta sobre a questão da obediência, mas de forma indireta fala sobre compromissos assumidos e a nossa postura também diante deles. Fala sobre um não que se torna sim e um sim, Senhor, que se torna não. Toda a parábola de Jesus nos permite imaginar qual é o nosso lugar dentro da parábola, qual é a nossa postura dentro da parábola. No caso desta, com qual dos filhos nós nos assemelhamos? Com aquele que diz: não quero trabalhar, não vou trabalhar na vinha, mas depois muda de ideia e acaba indo? Ou com aquele que diz: sim, Senhor, eu vou trabalhar na vinha, que diz: sim, Senhor, de pronto, de imediato, mas que depois não vai? Quantos compromissos assumimos diante do Senhor, mas acabamos nos desviando deles? Quantos compromissos nós assumimos diante de Deus, mas acabamos tomando outros rumos? Quantas vezes nós não levamos a sério em nossa vida de fé, em nossa vida como um todo, a questão da obediência? Quantas vezes não levamos a sério o chamado que é feito a cada um de nós para ir trabalhar na seara do Senhor? O que nós não podemos deixar de observar, na minha opinião, é que ninguém nos obriga a seguir o caminho do Senhor. Ninguém nos obriga a nos colocarmos diante do seu altar e assumirmos qualquer compromisso que seja. Mas a partir do momento que nós nos colocamos diante dele, depois que nos dispomos a seguir o seu caminho, a obediência já não é mais uma opção para nós, é um compromisso. Porém, se formos honestos, nós vamos perceber que a verdade é que às vezes, sim, nós somos parecidos com o primeiro filho, que apesar da falta de vontade inicial, acaba obedecendo, acaba ir trabalhar na vinha. Mas às vezes, a bem da verdade, somos mais parecidos com este segundo filho, que diz de forma rápida: sim, Senhor, mas que depois não faz o que deveria fazer e que se comprometeu
a fazer. Por isso, o que fica para nós é sempre de novo o chamado ao arrependimento, o chamado à mudança de vida e também o chamado à obediência e ao serviço. Tal qual Cristo nos deu o exemplo. E Ele é o exemplo que nós temos a seguir. E Paulo também nos recomenda a seguirmos o exemplo dele, quando em Filipenses capítulo 2, os versículos 5 ao 11, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, trilhou o caminho da obediência, um caminho de obediência que o levou até a cruz para salvar a cada um de nós, para nos salvar. E esta sua obediência trouxe para cada um de nós a salvação. Em gratidão é nosso compromisso trilhar também o caminho da obediência. Que nós possamos trilhar em nossa vida o caminho da obediência, caminho que aquele primeiro filho teve, que muitas vezes é sem vontade. Sim, muitas vezes nós temos vontade de largar tudo, largar o caminho da igreja, não servir mais, mas que nós possamos, mesmo com esse primeiro sentimento de dizer, não vou mais fazer, que nós possamos em gratidão e em obediência trilhar esse caminho, seguir ao Senhor e servi-lo também com muita alegria. Que Deus nos ajude. Amém. Eu te convido para um momento de oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque tu não se cansa de nos chamar a fazer parte da tua obra. Tu não se cansa de nos chamar ao arrependimento, à mudança de vida. E também, Senhor, sempre de novo, Tu nos chamas ao compromisso. E, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por Tua bondade e generosidade, pela liberdade que Tu nos dás. Porque Tu não nos obrigas a fazê-lo, Tu nos chamas. Mas a partir do momento que nós aceitamos esse chamado, nós também temos o compromisso de trilhar o caminho da obediência, que muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos trilhar. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos perdoa, quando muitas vezes assumimos compromissos contigo que não seguimos, quando muitas vezes desobedecemos aos teus mandamentos, trilhamos caminhos diferentes daqueles que tu apontas na tua palavra. Em humildade, Senhor, nós te pedimos, continua nos moldando conforme o teu querer. Continua nos chamando ao arrependimento e à mudança de vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida que agrada a Ti. Uma vida de humildade, uma vida de obediência. Fica, Senhor, conosco nesta semana que vem iniciando. Nos dê, Senhor, a Tua companhia. Nos mostra, Senhor, a Tua direção. Nos ajuda a trilhar o Teu caminho e nos acompanha em cada passo da nossa jornada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde também ao longo desta semana. Amém.